Cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o professor José Edmilson Júnior, da Assembleia de Deus em Vila Gomes, ok? Na rua Thomas Duplo, 17. Gravando aqui mais um subsídio para a lição de número 6. Lição de número 6, deixa eu encontrar aqui a contracapa dela. A lição de número 6, que será ministrada dia 12 de maio de 2024, na permissão de Deus. As nossas armas espirituais, ok? As nossas armas espirituais. Inclusive, trouxe aqui um subsídio mostrando os armamentos da antiguidade, né? Como é que os soldados se preparavam para uma batalha, quais armas tinham disponíveis. Então mostramos aí algumas destas armas que eram empregadas nas batalhas da antiguidade, do contexto do autor bíblico, ok? Agora prosseguimos abordando aqui outros pontos. Estamos no tópico 1, subtópico 1 já foi abordado, eu vou agora trazer para vocês alguma perspectiva aqui sobre os subtópicos 2 e 3, ok? O 2 o título é as estratégias do inimigo. O 3, o chefe de toda a força do mal. Então, primeiramente, vamos proceder aqui à leitura. Então, pegue sua revista de Escola Bíblica Dominical, ok? Comentada por Oséias Gomes, né? Isso, Oséias Gomes. Vamos aqui proceder à leitura, então. Nos diz o seguinte: não podemos desprezar o conhecimento a respeito da força do inimigo de nossas almas. Nem supervalorizar, ok? Nem supervalorizar e nem desprezar. Então, se supervalorizar, você embarca naquelas batalhas espirituais excessivamente místicas, onde a pessoa diz que você não pode declarar algo porque senão o diabo ouvirá. Não que ele não ouvirá, sim, ele ouvirá, mas você não precisa criar criar esse clima de terror, de medo, de pânico, ok? Você precisa temer ao Senhor. Você teme a Deus, resiste ao diabo e ele foge de você por causa da presença de Deus na sua vida, por causa da presença do Espírito Santo de Deus que está em você, por causa dos anjos que estão acampados ao seu redor. O diabo está ao derredor, mas os anjos de Deus estão acampados ao seu redor. Então você precisa ter consciência da sua comunhão com Deus. O problema é quando você está em falha e não está em comunhão com o Senhor, e você se vê então você se vê vulnerável, ok? Aos ataques, ao terror, a situação de opressão do maligno. Então você precisa, na verdade, se arrepender dos seus pecados, confessá-los e deixá-los, se reconciliar com o Senhor e orar com fé e clamar pela presença maravilhosa de Deus. Porque se a presença de Deus está sobre a sua vida, onde quer que você estiver, se a presença de Deus estiver sobre a sua casa, você poderá estar tranquilo, você poderá estar em paz, porque ninguém poderá te tocar se você está nas mãos de Deus, ok? Então é isso que é o principal, a gente não ignora a força que o maligno tem, principalmente trabalhando no âmbito do engano, ok? Na sedução. Então, muitas das vezes nós estamos bem com Deus, estamos caminhando bem na presença do Senhor, mas devido ao pecado que está em nós, cujo qual nós temos que subjugando nosso velho homem, nossa velha criatura, infelizmente, algumas das vezes nos deixamos levar por seduções, nos deixamos levar por estratégias de Satanás que acabam nos conduzindo a uma situação de queda. Filhinhos, não pequeis, todavia, se pecardes, tendes o advogado diante de Deus, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então você tem que prioritariamente fugir, evitar, tirar o mal diante de você, lutar, santificar-se para não cair em pecado. Mas se por acidente você cometer um deslize, um erro e cair em pecado, você precisa recorrer imediatamente a Cristo, se arrepender do seu pecado, deixar, confessar e recorrer a Cristo para restabelecimento da comunhão. Assim nós temos que conhecer as estratégias de Satanás, temos que ter consciência acerca do seu poder, mas não temos que ter medo, não temos que ter pavor, pânico. Nós temos que estar seguros em Cristo Jesus, ok? O Novo Testamento revela que o diabo é capaz de fazer o que o diabo é capaz de fazer para ludibriar as pessoas. Veja Pedro, Cristo perguntando acerca do que dizem do Filho do Homem. Pedro dá uma declaração excelente: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
algo que foi elogiado pelo próprio Senhor, quando disse: não foi carne ou sangue que te revelou, mas o próprio Deus, ok? E mesmo esse Pedro, logo em seguida, quando Cristo diz que é mister subir a Jerusalém para ser entregue aos gentios e ser morto em favor de muitos, e posteriormente ressuscitar, como mesmo garantiu, asseverou, ressuscitar, Pedro não deu qualquer tipo de atenção à palavra de Cristo no que dizia a respeito à sua ressurreição. Apenas focou no fato de que ele seria morto, crucificado. E diante dessa informação, ele se aterrorizou. O pânico tomou conta do seu ser. A ansiedade, tá certo? O medo, o desespero, o pavor. E foi nesse ambiente, foi nesse clima que o diabo encontrou brecha, encontrou abertura. E adentrando agora, não no sentido de ter de Pedro estar possesso, mas no sentido de Pedro agora receber a influência de Satanás, no sentido de focar sobre uma ideia, ok? Da morte de Cristo, entrar em pânico, em desespero e ser levado pelo próprio diabo a tentar induzir Cristo a desistir do plano. Senhor, tenha pena de ti, que isso não te aconteça. Ao que Cristo responde com muita veemência: para trás de mim, Satanás. Ele via de uma forma muito clara, muito lúcida, a ação maligna por trás daquelas palavras de Pedro. Assim acontece com muitas pessoas que, mesmo não tendo possessão demoníaca e sendo sim servos e servas de Deus, diante de uma situação de desespero, de tristeza, de angústia, de ansiedade, dão lugar a um pensamento maligno, dão lugar a uma influência diabólica, a uma influência satânica, e acabam trazendo mau testemunho, dando declarações que vêm envergonhar o nome do Senhor. Então temos aí o diabo agindo de forma sorrateira, ludibriando. O diabo, diferentemente daquela imagem mitológica que apresenta daquele ser vermelho com rabo, chifre, um garfo nas mãos, o diabo é esse espírito sutil, tá certo? Que está sempre à espreita, que nunca dorme, que sempre está atento, buscando brechas, buscando oportunidades e ocasiões. Então sempre temos que estar atentos, discernindo todas as coisas por meio do Espírito Santo de Deus. Precisamos andar conforme a lei do Espírito e estarmos sempre sensíveis à sua voz, sempre sensíveis aos alertas que o Espírito Santo de Deus nos dá e às orientações que ele nos passa, para que possamos discernir a influência maligna em todas as coisas e podemos resistir por meio do Espírito, ok? Então temos aí as armas espirituais que nos estão disponíveis para contra-atacar nessa batalha. As ações dele incluem buscar altas posições com mentira, ludibriar as pessoas, arrebatar a boa palavra do coração, ok? Inviabilizar, né, que ela crie raiz, buscar altas posições com mentiras, usar pessoas para trair, escravizar e enfraquecer a fé do crente, enganar com doutrinas demoníacas. Não por acaso o apóstolo Pedro nos alertou a respeito da sagacidade do inimigo. Sede sóbrios, sobriedade, tá certo? Lucidez, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele está ao derredor, quem está ao redor são os anjos do Senhor. Ele brama como um leão, mas ele não é o leão, porque o leão é Cristo, o leão da tribo de Judá, ok? Mas ele vive de engano, vive de ludibriar, desde o Éden, quando enganou a mulher e veio consequentemente enganar o casal, prometendo deidade, tá certo? E afirmando, contraditando a palavra de Deus, se colocando antagonicamente a ela, afirmando que Deus havia mentido porque eles não morreriam. E a morte veio primeiro espiritual e depois física. Não se deixe enganar pelas ações do maligno. Priorize sempre a palavra de Deus. Priorize sempre o Espírito Santo de Deus que está em você e que te dá discernimento sobre todas as coisas. O chefe de toda a força do mal é o terceiro subtópico aqui do tópico 1, as armas do crente, nos dando alerta sobre as ações do diabo para que nós estejamos atentos e possamos resistir à sua ação. O apóstolo Paulo escreve claramente que o diabo é o chefe de todos os poderes das trevas que batalham contra nós. Efésios 6, 11, Romanos 13, 12. Até mesmo o apóstolo dos gentios foi por vezes impedido pelo inimigo por meio de instrumentos humanos.
Ele mobiliza os seus escravos, ele mobiliza os seus influenciados para se opor à obra de Deus, para se opor aos servos e servas de Deus. Nosso inimigo não são esses que se levantam em oposição à obra de Deus. Nosso inimigo é aquele que os está manipulando, que os está usando, que vai cair em nome do Senhor Jesus, ok? Então o Senhor é que batalha por nós. Esta é uma das razões que o apóstolo cunha Satanás como o príncipe da potestade do ar. Veja essa designação que ele nos dá, né? Príncipe da potestade, potestade, poder, poderio, príncipe da potestade do ar que está em volta de nós, dentro dessa atmosfera, dentro dessa ação. Por isso que eu sempre afirmo, no mundo espiritual não existe neutralidade. Ou você é influenciado por Deus, ok? Ou você é influenciado pelo Espírito Santo de Deus, pela luz, tá certo? Por aquilo que é o bem supremo, que é o Senhor. Ou o Espírito Santo de Deus exerce influência sobre a sua vida, ou infelizmente você está vulnerável à influência maligna. Por mais que você pense que não está, muitas das vezes o diabo, ele aproveitando-se da situação favorável, demonstra a você que ele não existe, deixa você entender, deixa você se iludir com a ideia de que ele não existe, de que ele não atua. Então ele se afasta e deixa você caminhar sozinho para a condenação, para o inferno. Mas às vezes, quando é útil para ele, ele exerce forte influência e forte coerção sobre algumas pessoas que são escravas pessoais dele. Então, seja se omitindo e fazendo de conta que não existe, seja atuando direta, tá certo? E presencialmente na vida de algumas pessoas, todas estas são estratégias que estão dentro da sua ação. Então, nós temos aí a situação na qual no mundo espiritual, ou você é influenciado por Deus, ou você é influenciado pelas forças malignas ou as potestades do ar, como Paulo coloca aqui. Então, estão sempre nesta batalha de influências benéficas ou maléficas. Então existe sempre essa situação dentro do âmbito do mundo espiritual, ok? Então você precisa se decidir por Cristo, ser templo e morada do Espírito de Deus e se submeter ao Senhor por meio da sua palavra, destacando ainda sua força e autoridade na hierarquia do mal. O diabo é denominado de o Deus deste século. 2 de Coríntios 4:4. Portanto, não podemos ignorar que o inimigo tem um reino organizado. Cristo mesmo afirma que os filhos das trevas são mais prudentes na sua ação do que os filhos da luz. Os filhos da luz, talvez pela confiança que têm no seu Deus, no seu Senhor, são relapsos em relação ao zelo que devem ter na sua ação, na sua dedicação, na sua oração, na sua entrega, no seu trato, no seu testemunho, na sua conduta. Muitas das vezes se tornam relapsos nisso, confiando totalmente no poderio de Deus, mas Deus nos responsabiliza também. Deus delega a nós funções, Deus delega a nós responsabilidades que, quando somos omissos em relação a ela, Deus permite, como pai que é, como ensinador que é, que muitas das vezes soframos danos para que nos conscientizemos daquilo que temos que fazer, para que nos conscientizemos das posições que temos que adotar, do cuidado, do zelo que devemos ter, ok? Então é necessário que nós atentemos para isso. O diabo está atuando como príncipe das potestades do ar e é muito organizado na sua ação. Venhamos a nos estar dedicando cada vez mais no Senhor, na sua palavra, no seu espírito, na oração, na comunhão, na humildade, tá certo? Em subjugar o velho homem, em se santificar, em firmar posição para sermos usados por Deus e assim estamos resistindo a essas influências, esses ataques malignos, ok? Ignorar que o inimigo tem um reino organizado com seus servos, emissários, principados e potestades, conforme Lucas 11, 17 a 22. Estes foram o segundo e terceiro subtópico do primeiro tópico, ok? Que como diz aqui, as armas do crente. Agora, posteriormente, estarei trazendo comentários sobre o tópico 2, as três armas espirituais do cristão. As três armas espirituais do cristão. Palavra de Deus revelada, inerrante, ortodoxa, ok? A palavra de Deus, aquela que não apenas contém, mas que é a Sagrada Escritura, a palavra de Deus. Oração, tá certo? Esse meio
essa via aberta de comunicação direta com o Pai, por meio de Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, ok? E o jejum também é um ato de sacrifício que o crente realiza como meio, tá certo, de estar subjugando a sua carne e dedicando-se a Deus, assim crescendo espiritualmente, desenvolvendo-se espiritualmente, ok? Então trouxemos aqui esses esclarecimentos, essa ajuda, tá certo? Esse auxílio que possa enriquecer a sua vida, que possa cada vez mais trazer benefícios espirituais e nos fazer crescer na graça e no espírito. Sou o professor José Edmilson Júnior, da Assembleia de Deus em Vila Gomes. Venha nos visitar, Escola Bíblica Dominical, a partir das 9 horas, 8 horas começa a oração, 9 horas começa a aula. Se Deus permitir, se Deus tiver bondade de me permitir, estarei lá lecionando na rua Tomás Lupo 17, ok? Seja bem-vindo e que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida, em nome de Cristo Jesus.